Olá, me chamo Pedro. E eu sou o Vitor. Fazemos parte do LefBio. Somos orientados por Gilberto Cafezeiro e Charbel Yohane. E estamos aqui para apresentar o nosso trabalho de análise modular de redes complexas para inferências filogenéticas acerca da origem mitocondrial, que consiste em utilizar a análise de redes para desvendar a história evolutiva das mitocôndrias. As células dos eucariotos possuem algumas estruturas dentro de si conhecidas como organelas, e cada uma delas desempenha uma função específica. As mitocôndrias, por exemplo, são responsáveis pela respiração celular e produção de ATP. Atualmente, a explicação mais aceita de como se deu o surgimento das mitocôndrias é o da teoria da endossimbiose. A cientista Lynn Margulis, a partir do trabalho do botânico russo chamado Konstantin Merezhkovsky, onde ele utilizou o termo endossimbiose para explicar a relação dos cloroplastos com a célula vegetal, foi a responsável por desenvolver e popularizar essa teoria. Basicamente, Margulis defendeu que uma bactéria foi capturada por outra célula e acabou sendo incorporada à sua estrutura, o que trouxe vantagens para ambas. A bactéria passou a viver dentro da célula hospedeira, protegida do mundo externo, e, em troca, passou a fornecer energia extra de carboidratos que ela mesma convertia em ATP, utilizando o oxigênio e liberando água e dióxido de carbono. Sem dúvida, o desenvolvimento da mitocôndria foi um marco para a história da vida na Terra, já que foi a partir dele que surgiram seres mais complexos, como nós. Por isso, compreender a origem das mitocôndrias é também compreender um pouco mais da nossa própria história evolutiva. Bom, a ciência já trouxe uma explicação de como se deu o processo para o surgimento das mitocôndrias, com a teoria da endossimbiose, mas ainda não sabemos exatamente quais foram os seres que estavam envolvidos nele. O nosso objetivo é identificar qual grupo de bactérias foi assimilado, ou seja, queremos saber qual é o ancestral evolutivo das mitocôndrias atuais. Porém, como não temos acesso ao material genético desses organismos que viveram há milhares de anos, fazemos análises comparando o material genético das mitocôndrias com o de diversas bactérias atuais, para assim tentarmos entender a sua origem. Atualmente, acredita-se que a origem das mitocôndrias está relacionada com as alfa-protobactérias, mas existem divergências sobre qual grupo dessas bactérias apresenta parentesco evolutivo mais próximo. As principais hipóteses apontam que esse parentesco possa ser com a ordem Rickettsiales, Rhizobialis ou Rhodobacterales. Entretanto, alguns estudos questionam essas hipóteses. O sequenciamento do material genético que utilizamos nesse projeto foi retirado de um artigo publicado em 2018 por Martin e colaboradores. Essas sequências possuíam como uma configuração base uma grande variedade de representantes de diversas classes de alfa-protobactéria, cerca de 10 eucariotos, na maioria das sequências, e algumas outras protobactérias como grupo externo. Os resultados desse trabalho não obtiveram nenhuma evidência de uma ligação evolutiva direta entre as mitocôndrias e as ordens estudadas, e concluem que a origem dessas ordens e das mitocôndrias foram eventos evolutivos distintos, ou seja, a origem mitocondrial aconteceu antes da origem desses grupos atuais estudados. O nosso método revelou resultados que vêm a corroborar o trabalho de Martin e colaboradores, já que também não conseguimos visualizar uma relação consistente o suficiente a ponto de definir um grupo irmão para as mitocôndrias, apesar que é inegável um parentesco com as alfa-protobactérias, nos levando a pensar que as mitocôndrias surgiram antes da diversificação das alfa-protobactérias. Levando isso em consideração, vemos o quão complexo é tentar entender uma história evolutiva tão antiga, já que só podemos comparar as mitocôndrias atuais com as bactérias atuais. Essas foram as referências utilizadas na confecção desse vídeo. Gostaríamos de agradecer a SemBio pela oportunidade de divulgar o nosso projeto. E gostaríamos de agradecer também à UFBA, ao LefBio e CNPq por possibilitarem o desenvolvimento dessa pesquisa. Um muito obrigado e até a próxima.